começar esse vídeo com uma frase que pode parecer absurda, mas fica comigo até o final. O seu esperma carrega uma história muito mais antiga do que você imagina. E não, isso não significa que o seu espermatozoide tenha 300 mil anos. Ele é produzido pelo seu corpo, que tem centenas de milhares de anos. É a linhagem de informações biológicas que ele transmite. E essa diferença muda tudo. Pensa comigo, você não nasceu do nada. Seus pais existiam, e antes deles, seus avós, e antes dos seus avós, outras gerações. E essa cadeia segue para trás. Por centenas de milhares de anos, cada geração passou adiante uma parte do seu material genético. Não como uma fotocópia perfeita, mas como um livro. E recebe pequenas revisões ao longo do tempo. E é por isso que eu gosto de pensar em uma palavra: atualização. Não como uma atualização do seu celular, mas uma atualização evolutiva. Pequenas mudanças, pequenas variações que ao longo de várias gerações pode fazer uma grande diferença. A evolução, ela não tem objetivo, ela não planeja o futuro. Ela acontece por variação genética e seleção natural. E algumas características aumentam a chance de sobrevivência e produção em determinados ambientes. Outras desaparecem e esse processo levou muito tempo. O Homo sapiens existe há cerca de 300 mil anos. E isso significa que você carrega uma história evolutiva que atravessou mudanças climáticas, migrações, doenças, desafios, incontáveis gerações. Agora, eu quero ir a um passo além. Ontem, eu estava estudando uma ideia chamada panspermia e ela me fez pensar. A panspermia não diz que seres humanos vieram de alienígenas. Ela é uma hipótese científica sobre a origem da vida. Mas a ideia é que os ingredientes da vida, ou até micro-organismos muito simples, poderiam ter sido transportados pelo espaço por meteoritos ou cometas. E é importante dizer uma coisa: até hoje, não existe confirmação de que isso tenha acontecido. É uma hipótese em estudo. E mesmo se ela estivesse correta, ela não explica como a vida surgiu. Apenas mudaria o lugar onde essa história começou. Você percebe como a realidade é mais interessante do que frases de efeito? Agora, volta pra você. Você carrega um DNA que é resultado de uma história imensa. Cada célula do seu corpo é como uma biblioteca biológica, não com memórias das suas experiências, mas com informações herdadas ao longo de gerações. E isso não significa que você está preso ao passado. Significa que você é o capítulo mais recente de uma história muito antiga. E talvez a parte mais interessante não seja o fato de você existir, é o fato de você estar aqui hoje. Uma linhagem interrupta de produção precisou acontecer durante centenas de milhares de anos. Pensa nisso. Quantas decisões, quantos acasos, quantas dificuldades e quantas gerações sobreviveram. Tudo isso para que você pudesse respirar nesse exato momento. Então, eu quero fazer uma pergunta. Se o seu corpo é resultado de uma história evolutiva tão longa, o que você está fazendo com essa herança? Você está apenas existindo ou escrevendo um novo capítulo? Porque talvez a maior descoberta não seja saber da onde viemos, seja perceber que agora, a próxima página dessa história, ela está nas nossas mãos. Só que ainda existe uma coisa que quanto mais eu estudo, mais me surpreende. Nós costumamos pensar na evolução como uma história que já terminou. Mas ela não terminou. Ela continua a cada geração. Novas variações genéticas surgem. A maioria não muda alguma coisa. Algumas somem. E outras podem se tornar mais comum ao longo do tempo. A evolução, ela não tem pressa. Ela trabalha em escalas de tempo que a mente humana tem dificuldades para imaginar. Nós pensamos em anos. Ela pensa em milhares e milhares de anos. E isso muda a nossa perspectiva, porque você deixa de enxergar como um evento isolado e passa a enxergar como parte de uma história muito maior. Não é uma história escrita por uma única pessoa. É uma história escrita por incontáveis gerações. E cada uma delas deixou uma pequena marca na próxima. Então, quando eu disse no começo deste vídeo que o seu esperma carrega centenas de milhares de anos de atualização, eu estava falando de um número mágico. Eu estava falando de uma ideia. A ideia de que cada nova geração herda uma história biológica construída ao longo do tempo. Não é uma história perfeita, é uma história real, mas cheia de mudanças, erros, adaptações e sobrevivência. E talvez a parte mais interessante de tudo isso não seja o passado, seja o futuro, porque a história evolutiva não acabou com você, ela continua. As próximas gerações também darão as consequências das escolhas que fazemos como espécie, a forma como cuidamos do planeta, da consciência, da saúde, da nossa própria sobrevivência. No fim, a questão não é apenas de onde viemos. Essa é uma pergunta fascinante
mas existe outra, tão importante quanto para onde estamos indo. Porque você não é apenas uma história de um resultado de milhões de anos. Você também faz parte da história que ainda está sendo escrita. E talvez essa seja a maior responsabilidade e o maior privilégio de estar vivo. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e comentar se você tem algum relato parecido. Se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos para poder não perder nenhum relato insano.